Pessoal, muito boa tarde. Hoje, um momento diferenciado, né? Tenho a honra de trazer os profissionais aí mais requisitados, né? E tive também várias oportunidades de ministrar palestras com um amigo na área de saúde em toda a nossa região. E, uma satisfação ter um médico do esporte, imediatamente obstetra e também especialista em ginecologia, né? Trazendo toda uma linha de conhecimento, não só da parte teórica e prática, para suas clientes e alunas também de um personal trainer e futuramente fazer um trabalho em conjunto, como a gente já faz na clínica do Dr. Thor. Então hoje trouxemos aí, para esclarecer dúvidas aí de toda a galera, o Dr. Thor Schmidt. Bem-vindo. Obrigado aí, Silvio, pelo convite. Já tinha um tempo que a gente queria estar combinando e acabava não coincidindo os horários, mas é muita satisfação que a gente está aí para tirar as dúvidas aí dos seguidores e o pessoal que nos acompanha. Pô, excelente. Então, assim, Thor, já vamos aí no estilo militar, né? Tiro pronto. Não tem como nós não falarmos na situação pontual da reposição hormonal, na situação de o homem, né? Que hoje tem muitos estudos, inclusive o amigo pode exaltar e ressaltar para a gente, que olha na mídia de vez em quando está passando, os avós tinham um percentual de testosterona maior que os jovens de hoje em dia. O que o amigo tem a dizer dessa parte? A evolução aí da humanidade, né? Até os hábitos de vida também, o aumento da obesidade, do sedentarismo, e a nossa alimentação desbalanceada, tudo isso corrobora aí para estar alterando os níveis hormonais, até a questão dos espermatozoides aí. A gente vem evoluindo numa gradativa piora nessa questão hormonal, né? Da parte metabólica e hormonal. Também acaba refletindo no desempenho. Excelente. E nós sabemos que a mulher tem uma produção de média de 0,7 até 1.000 miligramas semanal, né? Sim. Então o que acontece? O homem já tem um valor muito maior e mais agregado. Para que a pessoa, né, às vezes tem a situação dos sintomas, o que o Thor percebe, né, quando vem procurar o Thor para essa situação dessa baixa de autoestima e tudo que está correlato a isso? A queda dos hormônios, ele pode alterar a questão do humor, também a questão da disposição e o rendimento do dia a dia, né? A questão do humor, ela é bastante impactante, principalmente na mulher, né? A queda do hormônio, ela faz oscilar muito a questão do bem-estar, acaba, no homem, na queda hormonal, acaba ficando mais ranzinza, acorda mais cansado, as tarefas são um pouco mais difíceis, né? Então, alguns sintomas clínicos que a gente pode estar aí frente a uma queda hormonal. Mas, às vezes, a queda de nutrientes, ferro, problemas de tireoide, podem simular aí uma situação parecida com a queda de hormônio. Então, o ideal é sempre avaliar com os exames para a gente diferenciar se tem várias situações juntas ou se é só queda hormonal mesmo. Então, vamos dizer, o cliente, né, o homem ou a mulher, no caso do Dr. Thor, mais uma parte feminina, né, chegou no consultório, né, vai ser feita uma anamnese para verificar as principais situações e possivelmente uma situação clínica de exames, né? É isso aí. A gente normalmente, através das queixas iniciais e também das alterações prévias de exames, a gente solicita uma bateria de exames onde a gente vai confrontar, então, os sintomas, a situação atual da pessoa e os resultados de exame para daí traçar uma estratégia mais assertiva, né, professor? Excelente. Eu e o Thor, a gente tem bastante troca profissional e a gente sabe hoje que dentre as melhores atividades preconizadas para essa manutenção e para ganhos mais reais, até para otimizar o trabalho de ambos, né, professor? O que acontece, Thor? O que é mais indicado que o Thor hoje, dentro dessa linha pontual, indica, né, para a maioria das clientes aí do consultório hoje em loco? Bom, da parte de reposição hormonal, a gente tem várias estratégias, né? A gente tem a parte do gel, então a gente pode fazer transdérmico, acaba tendo um efeito um pouco mais suave, mas para a mulher até é desejável que seja um pouco mais suave. A gente tem os implantes, que está sendo muito falado, né? Algumas pessoas erroneamente chamam de chip. E a gente tem a questão dos injetáveis, que a gente também utiliza para mulheres, mas aí manipulado para ajustar as dosagens. Então, a gente tem várias vias aí de fazer os hormônios, também depende da quantidade de hormônio, das queixas clínicas que a paciente tem, para daí a gente decidir o melhor caminho. Melhor caminho. E para otimizar, Thor, dentro da linha de exercício propriamente, os estudos demonstram, né, várias vertentes dos benefícios do treinamento resistido, mas eu sei que a gente tem uma resistência da cliente, né, lá no consultório, eu não me sinto bem, né, e o que você tem que fazer, até nessa parte fisiológica desses benefícios. A parte, agora a gente tem também, associado a tudo isso, a gente tem o uso das canetas emagrecedoras, né, ou principalmente o Mounjaro, que é o principal que a gente utiliza, tem uma perda de massa muscular ainda mais acentuada, mais do que da idade já proporciona, né, então a atividade muscular, eu sou bem suspeito para falar, né, que eu fui criado da musculação mesmo. Hoje pratico um pouco mais de remo, outras atividades também, mas a musculação ela é importantíssima, não só, claro, para manter também a parte metabólica, ele melhora a sensibilidade à insulina,
também o que vai mais melhorar ainda lá na frente, pensando lá na frente, é a independência, né? A independência do idoso. Então é levantar sozinho, é fazer um supermercado sozinho, é subir um lance de escada. Então, quanto mais velho a gente vai ficando, mais força a gente vai precisando e menos de resistência, porque a gente acaba não fazendo atividades muito prolongadas, mas atividades de força a gente vai fazer até o final das nossas vidas, seja para levantar, seja para fazer uma atividade normal, né? Então é importantíssima a atividade de força, né? Excelente. E, por exemplo, assim, doutor, o que acontece? A gente sabe que dentro desse quesito, de uma situação, obviamente, que o senhor vai analisar, como você citou anteriormente, temos ali estradiol, progesterona, testosterona. Existe, a gente, né, dentro da nossa linha acadêmica e da área clínica, uma palavra chamada equilíbrio, que é a homeostase. O amigo faz essa análise, tem uma proporcionalidade, eu acho interessante ter tal, a mediana, né, tua progesterona e causa, né, várias situações pontuais de cada tipo de hormônio, né? Existe, assim, a gente tem mais ou menos uma proporção a seguir, mas é bastante individualizada a conduta, até por causa dos sintomas e das queixas principais da paciente. Então, muitas vezes, a gente tem alguns hormônios que estão um pouco mais baixos, a gente acaba não repondo de início, até para testar alguns outros hormônios, para não colocar tudo junto e depois não entender aonde que veio a resposta, né? Mas, claro que mais ou menos uma harmonia, como tu citou, né? Então, um equilíbrio, a gente chama ali de uma orquestra, né? Como se fosse uma orquestra, os hormônios trabalham, né? Por exemplo, o estradiol, ele puxa mais para frente, ele é um hormônio que acelera mais, a progesterona freia mais, né? A gente acaba falando aí da parte de terapia alternativa e tal, a gente fala de yin e yang, então o estradiol acelera, a progesterona freia. Então, muitos dos hormônios, eles trabalham em sincronia, né? Apesar de que o homem e a mulher, eles têm os mesmos hormônios no corpo, mas, claro, a proporção e a presença deles é bem diferente, né? É interessante o doutor citar, porque desde os primórdios evolutivos aí no país, na década de 70, os hormônios eram utilizados no quesito raquitismo, né, doutor? E discriminadamente, né, algumas linhas de profissionais, até da área de alto rendimento, buscavam de uma forma, né, mais, vamos dizer assim, não tão tradicional, mais ilícita, né? Por isso que talvez, né, teve um mito e um tabu, e hoje, quem não tiver o conhecimento, como o amigo tem em tese, dessa parte da reposição, infelizmente vai ficar fadado em sucesso, né, doutor? Antigamente onde foi iniciada, né, a reposição hormonal, principalmente a reposição hormonal feminina, foi iniciada com estrogênio de égua prenha, né? Então era um hormônio veterinário onde foi inserido num público que não era o adequado, né, e houve um grande estudo que chamou WHI, ele derrubou, e ele foi inclusive interrompido pelo aumento de risco de doenças tromboembólicas, né, a questão do AVC também foi muito importante, então o estudo foi interrompido e a partir dali criou-se um mito na parte de reposição hormonal. Há uma semana atrás, ou 15 dias atrás, o FDA lançou uma liberação, digamos assim, dos hormônios, e ele vai tirar do rótulo aquele alerta que tinha de risco de câncer, risco de AVC e vários riscos que eram ditos antigamente, porque a gente fazia uso do hormônio errado, né? Hoje a gente utiliza os bioidênticos, mas também os sintéticos, que são um pouco mais agressivos, principalmente na melhora mais rápida dos sintomas. Então, esses bioidênticos, eles têm pouco risco quando bem indicado e na dose correta. Eu soube que recentemente, como o Dr. Thor citou, a FDA liberou, né, com conhecimento e prescrição de um profissional imediatamente capacitado, né, isso já abre um tabu, né, vamos dizer, essa falta de advertência ou falta de conhecimento, para que as mulheres assim o possam fazer. Mulheres profissionais, mulheres que têm de ser empresárias, né? Existe, lógico, um perfil dentro de cada uma, mas, por exemplo, assim, doutor, grosseiramente falando, que tipo de mulher precisa fazer reposição hormonal? Muito depende, não é muito da necessidade em si, digamos, né? Mas é da exigência que essa mulher dá para o organismo, né? Hoje a gente tem mulheres muito bem posicionadas na sociedade, a gente tem mulheres piloto de avião, a gente teve inclusive mulheres presidente, né? Então a gente tem uma exigência muito maior da questão da mulher. Antigamente a mulher era mais fadada, né, a criar os filhos e cuidar da casa e servir o marido, e hoje a mulher, ela, no mercado de trabalho, após a invenção da pílula oral combinada, a mulher escolhe quando ela vai querer engravidar. Então ela passa a ter uma libertação nesse quesito, né? Ela não fica só
com a função de procriação e fazer família e criação dos filhos, né? Então, não só procriar e criar os filhos, mas também a produção, né? Então, hoje elas ocupam cargos cada vez mais importantes na sociedade e ainda dá mais ainda importância e mais espaço para a questão da reposição hormonal e melhorar o desempenho, o rendimento geral, não só físico, mas psíquico, tudo. Profissional, geral. E doutor, também temos algumas lendas urbanas, né, em relação aos contraceptivos, né? Que, né, felizmente ou infelizmente, não se adaptam ou não dão tão resultados legais quanto esperado. O senhor pode citar sobre isso? Os contraceptivos, na parte física, né, na parte estética, eles não são muito bem vistos, né, até porque eles fazem um sequestro de hormônios, fazem uma menopausa medicamentosa, justamente por isso que a paciente não engravida, mas às custas de baixar muito os níveis hormonais. Então ocorrem sequestros hormonais importantes com o uso da pílula, mas, por outro lado, tem pacientes que sofrem de cólicas, pacientes que sofrem de acne, pacientes que sofrem de oleosidade na pele, queda de cabelo, que podem ter um benefício estético extra contraceptivo, né? E a gente acaba, às vezes, tendo que abrir mão da pílula, principalmente nessas pacientes que são muito sintomáticas, ou tem muita cólica no fluxo, por exemplo, pacientes portadores de endometriose, ou pacientes de acne, e esses sintomas acabam sendo importantes. Doutor, se fosse citar, até pela experiência, né, de larga escala que o amigo tem em loco, né, no próprio consultório, é bem individualizado, como o amigo citou, mas que tipo de mulher, a partir, a gente sabe que 35 anos a gente tem um decréscimo aí, né, de massa muscular, né, perdendo aí 1% a média anual, e lógico, dependendo do estilo de vida, alimentação, pode aumentar, ter um ganho muito maior, né, não fazendo exercício resistido, como a gente citou. Que tipo de perfil dessa mulher pode ser, vamos dizer assim, indicada para que possa já ficar atenta para não ter problemas lá na frente? Ali no consultório a gente tem muita facilidade devido à presença anual dessas mulheres fazendo os exames de rotina, então a gente tem essa facilidade de estar pedindo os exames com bastante frequência, né? Mas a gente tem visto as alterações que eram, né, a questão de diabetes, a questão de dislipidemia, que a gente via mais em pacientes com mais idade, a gente tem visto cada vez mais jovem. Inclusive a falência ovariana também, às vezes, né, a gente chama, antigamente a gente chamava de menopausa precoce, a gente ainda chama, mas hoje a gente tem falado em FOP, né, falência ovariana precoce, que é abaixo dos 40 anos, mas a partir dos 35 anos já pode ter alguns sintomas. É claro que alguns desses sintomas com a entrada da menopausa podem ser mascarados, principalmente com o uso da pílula, né, porque querendo ou não a pílula ela faz uma reposição hormonal, estabilização dos hormônios, e é onde pode mascarar os sintomas da entrada da menopausa. Então a gente sempre tem que ficar atento, principalmente aos intervalos da pílula, alguns sinais de quando ela começou a pílula, para a gente estar atento, e também o histórico materno é bem importante. O histórico da mãe, quando a mãe entrou na menopausa e tudo isso é bem importante, porque a gente tem que levar em consideração, às vezes, adiantar os exames. Doutor, né, tem uma cliente, uma aluna minha, por exemplo, que quer fazer uma situação, como a gente já trabalhou junto várias vezes, ainda continua, precisa fazer essa reposição hormonal, né? Tem aquele tabu, tem aquele medinho, falta de conhecimento, né? Mas, lógico, um profissional bem pontual dentro desse sentido de alertar e trabalhar. Como o senhor sente isso em loco, né? Que tipo de mulher dentro disso, desse quesito de treinamento, de empresária, dentro do decréscimo muscular, que busca geralmente o senhor no consultório? Hoje a gente está com uma variedade enorme de clientes, né? De perfis de clientes. Hoje a gente tem também uma grande quantidade de pacientes que tem um estilo de vida como se fossem atleta, mas sem ser atleta, tem a dedicação de atleta, tem toda a alimentação de atleta, então tem mudado um pouco esse perfil, não é mais a senhorinha ou a mulher muito envelhecida, até porque tem algumas doenças que são silenciosas, né? Então o perfil ele tem variado bastante, mas sempre no geral, né, os pacientes aí a 35 mais são os principais que necessitam a reposição, mas a gente recebe muitos pacientes, principalmente masculino, bem mais jovem, já fazendo uso de hormônio. É interessante que o doutor citou, eu lancei, o amigo sabe, nós, em conjunto, o projeto 40+, e a gente faz concomitantemente com o fator de treino e o fator nutricional, essa parte também, em alguns casos, lógico, analisado, como o doutor citou, bem pontualmente, cada caso, o fator de reposição, em alguns casos, hormonal, né? E essa palavra, né, até pouco tempo atrás a gente falava, vamos dizer 2, 3 anos, era meio tabu ainda, né? Existe aquele medo da mulher, eu preciso ter medo, doutor, eu vou fazer reposição hormonal. Meu Deus, e agora? Ainda continua esse tabu? E o senhor consegue já fazer esse trabalho, mostrando os resultados, ela já se acalmar? Ele tem mudado bastante também o tabu, e até assim, às vezes uma paciente que fez a reposição, sentiu os benefícios, ela vai falar para a amiga que está às vezes com os mesmos sintomas, então ela acaba se encorajando pela indicação, né?
É claro que os exames de rotina, a rotina da mama, o preventivo, tudo isso tem que ser mantido normalmente e até mais rigorosamente, né? Principalmente a parte das mamas. E o histórico familiar também de doenças é bem importante ser analisado para aí a gente levantar os riscos, né? Mas quando bem escolhido, na dose correta, diminui bastante os riscos. Né? E esse impacto, doutor, dessa mudança pontual, após ela, né, ter feito uma situação... o legal que eu gosto do Dr. Thor, que ele chega lá, ó, senhora, para otimizar os resultados que a senhora está fazendo, até pela formação dele também na medicina esportiva, mostra que existe, né, esses recursos, né, farmacológicos, enfim, a ciência está aí para nos auxiliar, mas se ela não fizer a parte dela, né, doutor, também não vai ter um ganho. Após esse trabalho e essa consciência, imediatamente, até pelo relato dessas suas clientes, o que o amigo sente pontualmente dessa melhora após o início da reposição hormonal? O impacto na vida é muito importante, assim, principalmente o acordar cansado é o principal sintoma, assim, que melhora o mais rápido possível. Então ela acorda com bastante vigor, ela relata que faz as atividades com muito mais qualidade e até a própria tomada de decisão ela é alterada pelos níveis de hormônio, né? Como a gente citou, elas estão ocupando um cargo cada vez mais poderoso dentro da sociedade, cada vez cargos maiores, responsabilidades maiores. Então, a queda do hormônio, ele também prejudica na tomada de decisão e atitude, né? Então, uma atitude mais incisiva, num cargo, por exemplo, de liderança, dá bastante impacto e elas já sentem logo isso e é incrível, assim, como melhora. E, normalmente, a mulher começando a reposição, ou às vezes vice-versa, né? Às vezes o homem começando a reposição, a parceira ou o parceiro acaba se motivando aí, né? A ver, olha, pô, ele estava tão cansado, agora já está bem menos, e acaba dando uma certa, entre aspas, inveja, né? E até para acompanhar no relacionamento a disposição, a questão até de libido. Então é importante sincronizar os tratamentos. É muito comum a mulher que veio trazer o homem ou o homem que veio trazer a mulher num segundo momento. Interessante. Doutor Thor, ontem à noite deixou uma caixa nos stories em relação a algumas perguntas dos nossos seguidores, né? Eu tentei condensar, né, dentro da nossa conversa, e foi natural, porque a gente já se conhece, as respostas junto, né, para que a gente já respondesse. O senhor tem mais alguma caixa de resposta, que eventualmente o senhor, antes do senhor chegar, foi falado, perguntando para o senhor, não? É uma pergunta que até o Silvio já falou, né? Uma pergunta muito comum, que normalmente é uma dúvida, na verdade, dos pacientes, é com quantos anos procurar ajuda, né? Então é bem difícil da gente determinar com uma certa precisão isso aí. Existe uma tendência de o nosso ápice hormonal ocorrer ali por volta dos 30, 35 anos, e principalmente depois dos 40 ter um declínio mais importante, né? Onde a gente vê que a energia não é a mesma, a libido não é a mesma, até a própria questão do colágeno na mulher também não muda. E claro, a gente detectando esses sintomas clínicos, às vezes a gente adianta esse processo, mas por volta dos 30, 35 anos, a gente poderia começar uma investigação de reposição e claro, frente a sintomas também, muitas vezes o hormônio ainda não está extremamente baixo, mas ela estava acostumada com um hormônio muito mais alto, ou ele ou ela, e teve um declínio que ainda está dentro do normal, mas já sente alguns sintomas, principalmente cansaço, queda da libido. Da libido. E essa necessidade, doutor, dessa, né, vamos dizer, porque até para ser uma melhor mãe, uma melhor esposa, uma melhor empresária, um rendimento de treino, né, melhora o sono, né, hoje um bom profissional, né, a gente conversando em off sempre fala sobre isso aí, primeira coisa que ele vai perguntar é o quê? Como tem sido a sua noite de sono? E uma das situações e sintomas, por não ter essa reposição, é sono interrompido, né, doutor? O acordar noturno é muito comum, né? Principalmente as mulheres, na tal da menopausa, os calorões, os fogachos. Então ocorre uma discrepância do relacionamento, muitas vezes. O homem com mais frio, a mulher com muito calor, e mulher com ar-condicionado ligado, o homem sem... passando frio, então ocorre aí uma discrepância dos sintomas e é um dos motivos que mais traz mais rapidamente a mulher no consultório, né? Onde a reposição feita de maneira adequada, muitas vezes a gente abre mão dos hormônios sintéticos, principalmente nesse primeiro momento, para aliviar os sintomas, onde causa aí um equilíbrio, né, desse bem-estar aí e volta a reinar uma paz no relacionamento, porque a mulher acaba retornando com a sua sensação de temperatura normal, melhorando a disposição e assim podendo viver mais harmoniosamente. Doutor, para um fechamento, né, mais pontual do nosso momento, esse momento aí ímpar de conhecimento, né, que o Dr. Thor, uma mensagem, uma frase que o Dr. Thor meio que traz com ele, né, para que as pessoas que, de repente, até dessa linha da vida, ou imediatamente da parte clínica, que o amigo pode deixar de mensagem. Eu acho que a gente
Normalmente a gente não precisa estar normal, até porque as coisas que a gente faz normalmente não é de uma pessoa normal. A gente está sempre no alto rendimento e a vida hoje ela exige muitas vezes o alto rendimento e a gente deve buscar isso, então a gente deve buscar o próximo nível para evoluir tanto financeiramente, pessoalmente, na saúde, né, na vida pessoal. Então o próximo passo ele sempre deve ser buscado até para a nossa evolução pessoal. Na parte das mulheres, a mensagem seria da parte de gestante, por exemplo, que ela nunca vai se sentir preparada, a mulher nunca se sente preparada para ser mãe, e às vezes a gente tem que até tomar cuidado com isso, porque quando ela tiver o sentimento de estar preparada financeiramente, estruturalmente, com família, às vezes ela já não tem mais a matéria-prima mais importante para ela, que são os óvulos, né? Então, às vezes ela se sente bem posicionada no mercado, bem estruturada profissionalmente, mas ela já passou dos 40 e acaba não tendo mais a possibilidade, tendo que partir para uma fertilização, alguma coisa. Então, muitas vezes a gente fica aguardando o melhor momento e, na verdade, o melhor momento para uma coisa pode não ser o melhor momento para outra coisa, principalmente na parte de gestação. Quando a gente tem mais saúde, a gente não tem tanto preparo emocional, físico, psicológico e financeiro, e quando a gente tem tudo isso, a gente às vezes acaba não tendo saúde. Então, às vezes, a gente não esperar o melhor momento, se tem a vontade de fazer acontecer e partir para cima, e buscar sempre ajuda e orientação. Doutor, uma satisfação, né, ter um amigo aqui passando tantas clareza, né, informações pontuais, estudos, né, recentes, mostrando a importância quebrando esses tabus e mitos, né, que eu chamo de a gente fez uma palestra junto, chama Mitos Urbanos. Esses mitos aí que, infelizmente, a droga que mais mata é a ignorância. Né? E o amigo com clareza e expertise mostrou aqui conosco todas essas vertentes aí, trazendo o conhecimento de ponta, né? E as pessoas podem aqui, o amigo tem um consultório próximo aqui, né, inclusive aqui do podcast, bem no centro de Blumenau, esclarecer mais dúvidas pontuais, deixarem, né, as suas dúvidas em inbox também, após verem nas nossas redes sociais. Então, agradecendo, né, o Dr. Thor mais uma vez, e a honra de ter um amigo aqui conosco aqui, realizando esse nosso momento aqui no EliteCast, onde as elites se encontram, né? Galera, mais uma vez agradecendo também nossos apoiadores, né, que tem aqui o nosso Encantos de Mel, que faz aqui com qualidade tudo que se propaga dentro da linha de alimentos de qualidade, também a Pingo Lelê e o Tifsin, que é aquela proteína de qualidade, né, doutor? O doutor também gosta aí para ficar gorila, né? A gente também precisa aí de uma proteína de qualidade. Excelente. Muito obrigado, doutor. Fica com Deus aí. Obrigado pelo convite aí. Tamo junto. Um abraço.